Fala galera do YouTube, de boa? Quem fala é o Martiniano. Estamos aqui para mais um vídeo. E bem, nesse vídeo eu vou explicar o que foi que aconteceu no final do último vídeo. Que vocês podem ter visto que não acabou de um jeito tão certo como era para ter acabado. A finalização dele, eu só cortei ele do nada e vocês vão entender. É o seguinte, para quem não viu, né, ouviu, vou falar. Eu tava falando da síndrome do disco riscado, que era a síndrome lá que a pessoa ficava repetindo as coisas que fazia, falava repetindo, fazia repetindo, fazia repetindo, fazia repetindo. E aí acontece que eu expliquei detalhadamente sobre como a pessoa adquiria essa síndrome, como eram os sintomas e como a pessoa se tratava com aquilo. E aí acontece que eu vou explicar. Eu tava indo gravar meu vídeo, arrumando as coisas, era de dia, estava tudo planejado certinho. E aí quando eu estava indo gravar, acontece que depois de um tempo, quando eu já estava terminando o vídeo, eu olhei pro lado e percebi que estava de noite. No meio do vídeo, eu achava que era de dia, mesmo olhando pro lado e estando de noite, eu meio que não percebi que estava de noite. Do nada já estava de noite. E aí vocês podem se perguntar, mas o que isso tem a ver com eu ter acabado o vídeo do nada? Por exemplo, pois é, né? Eu descobri que eu tinha essa síndrome. Por isso que eu tava repetindo tudo. E como eu falei, quem tem a síndrome não percebe. A pessoa não repete e fala, nossa, tô repetindo, que ruim. Não, ela nem sabe que tá repetindo. Ou seja, eu tava repetindo as coisas. Você deve ter visto o último vídeo, viu lá que eu tava repetindo tudo que eu falava, pelo menos uma parte. E aí acontece que eu não percebia, eu só repetia e pra mim tava tudo bem. Então eu terminei o vídeo e fiquei preocupado, porque quando eu olhei pro lado achando que era de dia, eu vi que era de noite. Então eu pensei, se eu tô explicando uma síndrome que a pessoa pode ficar por horas repetindo sem nem mesmo perceber, se o grau dessa síndrome já estiver muito avançado, da síndrome do disco riscado, pode ser que eu tenha ela. E aí eu fiquei muito assim, doido. Então eu peguei, terminei o vídeo e aí eu fui direto pro meu quarto pegar meu toca-discos, quebrei ele assim, né? Marretei bastante, peguei também os discos riscados que eu tinha, aí peguei, taquei no lixo assim, fechei direitinho e joguei fora. Só que é claro que isso não resolve, porque se eu tivesse muito assim, doente, as partículas que estão no meu cérebro fariam ainda o efeito. E talvez no grau que tivesse, por já ter ficado de noite, sendo que quando eu ia gravar era de dia, tava num grau muito avançado, então eu tinha que ir pro médico dar uma olhada nisso. E aí acontece que eu fui lá, postei o vídeo tudo certinho, eu vi que as coisas estavam repetindo no vídeo, mas postei mesmo assim. E aí quando eu cheguei no médico lá, eu simplesmente do nada olhei e eu já tava na cama lá do hospital. E eu nem entendi nada, perguntei pra ele o que tinha acontecido. Ele disse que eu tinha ficado repetindo muito, que era por causa daquela síndrome, né, que eu tava tendo. E aí ele falou que como eu tava num grau muito avançado, eu teria que ficar lá no hospital internado, por causa que eu tava repetindo muito e eu poderia ficar sem comer e até morrer, como eu falei que pode acontecer com as pessoas. E aí acontece o seguinte, eu fiquei lá um tempo me tratando e como eu já tinha quebrado o toca-discos, era só questão de sair. E ele também fez uns processos para sair as ondas, né? Mas ainda assim não sei a 100%, né? Vai indo aos poucos. E aí até que ele me deu alta, né? Eu voltei pra minha casa, ele falou que eu ainda ia estar repetindo as coisas, não estaria repetindo tanto quando eu tava, tipo, só uma coisa ou outra. Talvez nesse vídeo até mesmo tenha repetido, que eu nem tenha percebido que repeti, mas tá tudo bem. É porque eu ainda tô em processo de cura, podemos dizer assim. E aí acontece que até que foi bem as coisas, eu já tava num grau muito avançado, mas fiquei preocupado, porque como eu disse, a pessoa pode ficar sem saber
e vai avançando, avançando, a pessoa vai repetindo, 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 até que ela fica dias e dias e morre de fome, ou sei lá, de qualquer outra coisa. E como a pessoa mora sozinha, não tem ninguém para avisar ela de que isso está acontecendo, por isso que, como eu disse, se a pessoa tem outras pessoas junto, os outros vão perceber isso, vão mandar logo pro hospital e tudo mais. E acontece também que a maioria das pessoas agora não tá tendo toca-disco, ou seja, essa síndrome tá sendo mais incomum, né? Quem tem são poucas pessoas. Eu tinha, né? Tive o desprazer de ter. E aí acontece que aí eu vim pra cá e tudo mais. E tu tava me recuperando, tudo certinho. E não foi complicado não. Lá no hospital foi muito rápido pra mim. Quer dizer, cada vez eu percebia que o tempo que cortava, né, de uma repetição que eu não percebia a outra, né? Tipo, como se eu tivesse dado um salto no tempo, do nada, tava ficando cada vez menor, porque eu tava repetindo menos. E aí até que chegou um ponto que eu nem mesmo percebia mais, que eu repetia, só vi umas pessoas do nada aparecendo em outros cantos. Mas aí acontece que eu podia já vir pra casa tudo certinho, o médico me alimentou porque eu não conseguiria e tudo mais, né, a enfermeira e tudo mais. E aí acontece que tô aqui em casa. E aí eu tô gravando esse vídeo pra vocês para explicar toda essa situação. Então, o que aconteceu no vídeo lá de terminar assim foi de eu perceber que tinha essa síndrome, tive que fazer uma coisa rápida, né? Não dava pra finalizar, não. Então aqui é meio que a finalização, mas eu também vou falar uma coisa extra. Eu vou explicar pra vocês sobre o apocalipse da síndrome do disco riscado. O que seria isso? Algo que tem uma certa improbabilidade baixa, né? Uma chance baixa de acontecer, é um pouco improvável que ocorra essa coisa, mas a gente tem que ficar atento com isso. Que é o seguinte, uma pessoa que tem essa doença não percebe que tem. E aí vai tendo, como eu expliquei tudo certinho pra vocês. E bem, pode ter muitos essa doença. E aí acontece que ao elas terem, outros vão tendo e outros também, e cada vez mais gente, né? Se isso fosse algo comum, pessoas isoladas vão tendo seus cantos, mas tipo, isso aí são casos que o apocalipse seria o quê? Seria muitas pessoas tendo ao mesmo tempo. Mas como funcionaria? Imagina dois amigos que vivem na mesma casa sozinhos, os dois. E aí acontece que os dois nada têm a síndrome. Só que eles têm a síndrome de um jeito igual. Toda vez que um repete, o outro também vai repetir. Sem que eles percebam que isso aconteça. Logo, para eles vão ter parado. Porque quando você repete, você faz uma ação várias vezes repetida. Então, se você tá parado e repetindo, o outro também está parado e repetindo. Por quê? Porque se você estiver perto de alguma pessoa, as ondas que entram no seu cérebro com as partículas, pode ser que sejam partículas que as mesmas tipos de partículas que entrem no cérebro do seu amigo, de uma forma que eu não sei explicar tão bem, mas seria uma síndrome que ocorra mutualmente, né, entre os dois. Acontece exatamente no mesmo tempo. Porque isso é possível, já teve casos assim que eu não expliquei no vídeo passado, porque eu tava também pensando em fazer um vídeo pra isso e algo muito interessante e horrível, né? Algo muito medonho, por que medonho? Os dois amigos têm, aí imagina, eles ficam dias e cada vez a síndrome vai aumentando e se eles não perceberem, pode ser que os dois morram e pronto. Mas pode ser que a síndrome se você estiver perto de uma pessoa que tem a síndrome, ela também pode te passar. Ou seja, você tem que tomar cuidado. E se duas pessoas têm a síndrome e não sabem, mas não são síndromes gêmeas, podemos dizer assim, né? Não ocorrem do mesmo tempo, por uma espécie de lei dessa síndrome, elas vão começar a se equalizar, né? Vão ficar iguaizinhas o tempo que cada um repete, até que imagina, essa pessoa sai muito, muita gente começa a pegar essa síndrome e aí tipo, muita gente isolada pega, né, normalmente, só que pega todo mundo pega a síndrome e vai passando um pro outro, muita gente, e tudo ao mesmo tempo, ninguém percebe, ou seja, por isso pode acontecer sim
de você tá lá numa festa ouvindo e todo mundo nada pega, né? Vai pegando aos poucos, um vai passando pro outro, por meio da lei da equalização, podemos dizer assim, vai ficando todo mundo certinho, exatamente perfeito, como se fosse tipo, toda vez que você vai repetir algo, todo mundo tá repetindo, ninguém percebe o que tá acontecendo. Aí todo mundo olha pro lado assim e vê, do nada já tá de noite, e aí acontece que é por causa que todo mundo vai estranhar, como se fosse uma pessoa, só que todo mundo ao mesmo tempo. E ninguém vai saber que ele está, nem que os outros estão. Cada um vai pensar que ele mesmo está, se ele souber da doença. Mas ao ver as outras pessoas, ninguém vai saber que o outro tá e vai virar uma confusão doida. Cada vez vai se espalhando mais e mais, até que ocorra o apocalipse da síndrome do disco riscado, onde todo mundo do mundo está com a síndrome exatamente equalizada e não tem mais o que fazer, pois todos já estão sujeitos a tal coisa num grau tão avançado que não possam mais parar. E aí aconteça que todos vão morrer e o mundo vai acabar. E este seria o apocalipse, seria o fim, né? Por isso que é um apocalipse dessa doença. Mas como eu disse, essa síndrome está se tornando cada vez mais rara por causa que as pessoas estão vindo mesmo nos toca-discos. E essas partículas que saem do disco riscado são problemas que na época que criaram os discos de vinil, né? Eles colocaram material que ao entrar em contato com o cérebro pode danificá-lo dessa forma, causando um Alzheimer, um negócio bem doido. Eles não usam mais isso, era só no disco de vinil, e aí o toca-discos acumulava essas ondas também nele, porque é tudo meio que junto ali. E aí no caso, nesse apocalipse, teria que ser num tempo mais antigo, onde as pessoas usavam muito toca-discos. Mas se isso não aconteceu antigamente, não vai acontecer atualmente, né? Que tá mais raro, mas ainda assim tem uma chance. Pois se a partícula vai passando um por outro, o grau vai ficando cada vez mais elevado, né? E as pessoas vão ouvindo disco arriscado, aí complica, né? Todos têm que estar ouvindo muito disco e ou seja, é algo bem tipo complicado mesmo de acontecer. Mas ainda assim tem chance, porque mesmo que a chance seja muito pequena, ainda ela existe. Pois aí todas as pessoas estariam ouvindo discos riscados, estariam repetindo, e a repetição se equalizaria entre as pessoas que estivessem em conjunto, e cada vez ouvindo mais e aumentando o grau, até que todo mundo se equaliza mundialmente nessa síndrome e acaba por morrer. E o mundo acaba. A humanidade em relação ao mundo, né? Todos os seres humanos. E aí no caso isso seria algo bem complicado. Seria horrível na verdade, não complicado, mas como eu disse, é uma chance muito pequena. É claro que não, eu pesquisei tudo isso para saber, né? Eu não sabia disso tão perfeitamente e muitos cientistas pesquisaram isso, né? Só que são coisas que não são tão conhecidas, por causa que também nem são muitos que pesquisam isso. Um certo grupo específico, mas agora muitos cientistas estavam nessa área específica dessa doença, agora já estão saindo por causa que não tem mais quase ninguém pegando. Então tá bom, um dia que não tiver mais disco de vinil por aí, né, sempre vai ter um de colecionador, coisa e tal. Mas riscado, eu imagino que a pessoa que coleciona não vai deixar riscar, né? Que é algo complicado aí. Só riscado que pega. Então se você ouve teu disco de boinha e ele não risca, então tá tudo certo, não tem com que se preocupar, né? Mas então é isso que eu queria falar nesse vídeo, galera, sobre o apocalipse da síndrome do disco riscado, né? Só que mais também para falar sobre o meu problema que houve, né? O que houve no final do vídeo, tentar explicar pra vocês não ficarem perdidos, preocupados. E deixem o like no vídeo aí, ajudem, comentem, compartilhem, façam tudo aí. E talvez esse vídeo demore um pouco pra sair. E eu já devo ter gravado faz tempo de acordo com a data que vai sair, por causa que eu ainda, como eu disse, ainda tô recuperando. Então pode ser que eu tenha repetido algumas coisas nesse vídeo, mas eu acho que vai ser bem menos do que o que eu repeti no vídeo passado, né? Vocês não ficaram vendo eu repetir tanto na hora da gravação, que deu sorte de eu repetir só um pouco. Não deu aquelas repetições de 1 hora na hora da gravação do vídeo passado, que nem ficou do nada de noite, né? Mas aquela que ficou de noite não foi uma bem avançada que ficou algumas horas, não sei quantas horas exatamente que ficou,
mas ficou. E aí acontece que então é isso. Obrigado por assistirem o vídeo e falou!